Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a este programa Tô em Casa no Enem. Nessas aulas, nós vamos fazer uma revisão, uma passagem nas provas, nas avaliações que já houve do Enem de 2017, 2018 e 2019. Eu sou o professor Sóstenes Mendonça, professor de matemática, e estamos juntos nessa viagem que vai ser sensacional no mundo da matemática. Vamos devagar, lembrando sempre que matemática, pessoal, sempre termina em uma operação básica, certo? O que você viu lá no ensino básico, no ensino fundamental, na primeira e na segunda série. Não se preocupe, as questões às vezes parecem até difíceis. O enunciado é grande, mas tenho certeza que o final é uma operação básica. Então vamos lá. Vamos trabalhar a primeira questão de 2017. Questão 136. Um empréstimo foi feito à taxa mensal de I%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas e iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. Aí a pergunta é, a expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é, nós temos aí as opções A, P vezes 1 mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100, mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100 elevado ao quadrado. A letra B, P vezes 1 mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100, mais 1 dividido por 1 mais 2 vezes I dividido por 100. Na letra C, P vezes 1 mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100 ao quadrado, mais 1 mais I dividido por 100 ao quadrado. A opção D, P vezes 1 mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100, mais 1 dividido por 1 mais 2 vezes I dividido por 100, mais 1 dividido por 1 mais 3I dividido por 100. Na letra E nós temos P vezes 1 mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100, mais 1 mais I dividido por 100 ao quadrado, mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100 ao cubo. O que é que a gente tem que prestar atenção nessas questões? Primeiro, ele tem que pagar 3 prestações. Então, se a gente olha aqui nas questões, nós temos que a letra D e E tem 4 questões. E então essas duas aí já estão descartadas. Na letra B, nós temos que os denominadores não estão elevados à potência 2, porque nós temos 3 prestações, a sexta, a sétima e a oitava. Então, por conseguinte, essas 3 questões nós já desconsideramos. Ficamos agora com a questão A e a questão C, ou seja, de 20% de chance que nós tínhamos de acertar, agora nós temos 50%. Vamos para frente. Então, nós temos que restam a sexta, a sétima e a oitava prestações iguais a P. Então, nós vamos ter P6 mais P7 mais P8. Lembrando para vocês a fórmula dos juros compostos, né? Juros é igual ao montante vezes 1 mais I elevado a N. Onde nós temos, no caso aqui, que X é o valor individual da parcela do capital dividido por 8. P, valor das parcelas com juro. Fazendo a operação inversa da multiplicação, 1 mais I elevado a N estava multiplicando X, vai passar dividindo P. Então, nós teremos a seguinte agora fórmula nas parcelas. P6, ele vai pagar integral,
certo? Não vai ter desconto. A P7, ele vai pagar o valor da parcela com desconto dos juros. P8, vai ser 2 meses que ele teria de desconto. Então, P8 vai ser a parcela dividida pelo juro elevado ao quadrado. Então, nós temos P6 mais P7 dividido por 1 mais I dividido por 100, mais P8 dividido por 1 mais I dividido por 100 elevado ao quadrado. Observem que nós temos 3 P's. Colocando esses P's em evidência, nós temos que P vezes 1 mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100, mais 1 dividido por 1 mais I dividido por 100 elevado ao quadrado. Essa é a resposta da questão, ou seja, letra A. Certo? Então, pessoal, só lembrando, toda questão, certo? 5, 6 opções, vocês têm que prestar atenção que 2, 3 ali já vão ser descartadas, ou seja, aumenta a porcentagem de acerto. Então é só ir com calma. Observem, nós tínhamos um enunciado grande e no final terminou numa multiplicação e com a fórmula de juros compostos. Bem prático mesmo. A questão 138, ela nos remete ao seguinte, né? Agora a gente vai entrar um pouco de geometria, seno, cosseno, aquelas coisas que a gente viu desde o 9º ano, primeira série do ensino médio. A pergunta é o seguinte: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície, conforme indica a figura, que vai estar mais lá na frente. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por L de x é igual a K seno de x, sendo K uma constante, e supondo-se que x está entre 0 graus e 90 graus. Quando x for 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então a pergunta é o seguinte: nós temos uma inclinação do Sol, certo? Refletindo em cima de uma superfície. Quando essa inclinação do Sol for de 30 graus, qual vai ser o valor da luminosidade? Aí ele dá aí, ó, 33% na letra A, 50% na letra B, 57% na letra C, 70% na letra D e 86% na letra E. Então vamos ver aí, ó. Nós temos uma função, a função L de x, que é igual a K, que é a constante, vezes o seno do ângulo x. O ângulo x, ele nos disse que foi de 30 graus. Então, o seno de 30 é meio, ou 0,5. Substituindo esses valores na fórmula, lá na função L de x, nós temos que L de 30 graus vai ser K vezes o seno de 30 graus. Quanto é o seno de 30 graus? Foi dado aí na questão, ó, meio. Ou seja, K dividido por 2, porque nós vamos ter K vezes 1 dá K dividido por 2. Então, todo o valor dividido por 2 é a metade desse valor. Então, nós temos que a luminosidade máxima, quando o ângulo for de 30 graus, será de 50%. Então, pessoal, simples. Uma função do primeiro grau que vocês viram lá na primeira série. Então, lembre, tudo da matemática termina numa operação básica, numa coisa simples. O enunciado parece difícil, certo? Porque bota K, que é constante, a gente não tem bem esse costume. Então é necessário, pessoal, ler com calma. Tenha calma, olhe o que tem a questão já dá todos os dados, certo? Vamos para mais uma. Questão 139. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, aí nós temos um gráfico de uma função, velocidade por tempo. Então, no tempo zero, a minha velocidade era diferente de zero, ou seja, o carro estava se movimentando.
Até o tempo 1, ele manteve a velocidade constante, certo? Do tempo 1 ao tempo 2, ele aumentou a velocidade. Do tempo 2 ao tempo 3, ele reduziu a velocidade. Do tempo 3 ao tempo 4, ele manteve a velocidade constante, certo? Do tempo 4 ao tempo 5, ele acelerou, aumentou a velocidade. Do 5 até o 6, ele diminuiu a velocidade até chegar em 0. Ele passa esse tempo de 6 até 8 com a velocidade 0. E de 8 a 10 ele aumenta novamente a velocidade. Então, pessoal, a pergunta é: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? 4 segundos, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto ou nenhum minuto, 0 minutos? Então a gente tem que ter em mente o seguinte: para que um veículo esteja imóvel, ele tem que estar com velocidade igual a 0. Então veja aí, ó. Para que o veículo esteja imóvel, é necessário que a sua posição não mude com o passar do tempo. Observando o gráfico, podemos determinar que o veículo permanece imóvel no intervalo de tempo ΔT em minutos. Esse intervalo de tempo vai de 6 até 8 minutos. Ou seja, podemos então determinar que o tempo que o veículo passou parado imóvel foi de 2 minutos. Certo? Então, resposta certa, letra C. Observem que a questão é bem simples. O gráfico já nos mostra o que está tudo dentro dele. Então é só observar o gráfico. Velocidade. Vocês observam que o gráfico, a linha do gráfico, onde está a velocidade, está em cima do eixo do tempo, está zerada. Então ela vai de 6 até 8. Então, 6 até 8, 2. Então, letra C. Vamos agora para mais uma questão. Questão 140. Essa aqui é um pouquinho mais detalhada, que a gente tem que pensar um pouquinho mais, mas é bem interessante. Observem. Um garçom precisa escolher uma bandeja retangular para servir 4 taças de espumantes que precisam ser dispostas em uma única fila, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, respectivamente. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetros quadrados igual a 192, 300, 304, 320 ou 400. Então, vamos resolver. Então, primeira coisa que a gente tem que ver. Vamos ver a área da base das taças. Temos que a bandeja é retangular e que as taças possuem as seguintes dimensões. A base tem 4 centímetros de raio, ou seja, tem 8 centímetros de diâmetro. A borda superior tem 5 centímetros de raio, ou seja, 10 centímetros de diâmetro. Observem na figura esse retângulo. Ele começa exatamente na base da primeira taça e tem que ir exatamente até a borda da base da última taça. A bandeja ela tem exatamente 8 centímetros de largura, que é a mesma dimensão da base, né, do diâmetro da base. Então eu tenho 4 centímetros da base, mais 5 centímetros, que pega a metade da taça até o final da borda superior. Tenho toda a outra borda superior da outra taça, a borda superior também da outra taça, e na última taça eu vou ter 5 centímetros do início da borda até a metade, mais 4 centímetros da metade até a borda da base. Então, nós temos que a área da bandeja deverá possuir no mínimo as seguintes dimensões. O lado, né, a altura, 8 centímetros, que é a base da taça. E o lado BC, né, que é o comprimento, nós temos que ter 38 centímetros, que vai ser 4 centímetros da base, mais 5 centímetros da borda superior, mais 2 bordas superior de 10 centímetros, e novamente se repete, uma borda, metade de uma borda superior e metade e uma borda
da base das taças. Logo, teremos que a área da bandeja será de 8 vezes 38, ou seja, 304 centímetros quadrados, que é a letra C. Então, pessoal, essa questão, ela exige um pouco mais de atenção, porque você tem que visualizar a disposição das bases, né? A base de cada taça com a sua borda superior em cima da base, que é a bandeja. Então, essa leva um pouco mais de tempo, certo? Mas, observem, que só é uma questão de a gente observar que vai tudo terminar em uma soma. 4 mais 5 mais 10 mais 10 mais 5 mais 4. E depois uma multiplicação. Base vezes altura, que é o cálculo de área, que a gente vê desde o ensino fundamental. Então, pessoal, essas são as questões que a gente tem que prestar atenção. São questões que demandam atenção, certo? E um pouco do conhecimento da matemática básica. Então, você tem dúvidas na matemática básica? Pega um livro, certo? De matemática do 6º ano, 7º ano, 8º ano e dá uma revisada. Tem dúvida em volume? Pega um livro do 1º ano, dá uma revisada. Isso é o que é matemática. Matemática não é só você pegar e fazer conta, não. É necessário que a gente tenha o domínio da matemática básica. Ela é o que determina o nosso sucesso na matemática do ensino médio e do ensino superior, certo? Então vamos prosseguir com esse estudo. Questão 142. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar uma caixa de papelão, um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas, com diferentes dimensões, conforme descrito. Na caixa 1 nós temos 86 centímetros por 86 por 86. Na caixa 2, 75 por 82 por 90. Na caixa 3, 85 por 82 por 90. Na caixa 4, 82 por 95 por 82. Na caixa 5, 80, 95 e 85. Vamos lá. Então ele diz a pergunta: o casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número. Aí tem uma dica aí para vocês. Como eu falei, sempre em toda questão já tem uma opção que você já pode descartar. O objeto, ele diz na questão, tem forma cúbica com aresta de 80 centímetros, ou seja, seu volume é 80 vezes 80 vezes 80, 512 centímetros cúbicos. Qualquer caixa que tenha uma aresta menor do que 80 centímetros não atende à necessidade do casal. Ou seja, a caixa 2 já está descartada. Por quê? Porque a caixa 2 ela já tem uma aresta lá de 75 centímetros. Então, essa daí já está descartada. Então, ficou o quê? A1, A3, A4 e A5. Ficamos com a caixa 1, caixa 3, 4 e 5. Agora a gente tem que calcular o volume de cada uma delas. Na caixa 1, 86 vezes 86 deu 636,056 centímetros cúbicos. Na caixa 3, 85, 82, 90, 627,30. Na caixa 4, 82, 95, 82, 638,780 centímetros cúbicos. E a caixa 5, 80, 95, 85, 643 centímetros cúbicos. Lembrando que o casal tem que escolher a caixa que tenha o menor espaço interno, que sobre o menor espaço interno. Então, olhando as respostas aí, a menor caixa é a caixa de número 3, que tem 627,300 centímetros cúbicos. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número 3. Então, pessoal, nesse primeiro momento, a gente viu que essas questões de 2017 são as questões tranquilas, dá para você fazer com calma, certo? É só lembrar do que você estudou desde o 6º ano até o 2º ano, certo? É a matemática básica mesmo. A questão é que é grande para a gente ler e interpretar. Então, se você tem dificuldade em interpretação, estude interpretação de texto. Tem dificuldade
nas operações básicas, revisem as operações básicas. Valeu, gente, um grande abraço e até a próxima aula.